Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bolsos valores para conquistar a sua liberdade. E essa semana aqui a Petro salvou o Ibov. A Petro subiu quase 10% na semana, né? Tava lá no fundo ali com cara de que ia perder o fundo e pum, disparou. Disparou junto com a disparada de mísseis lá de Israel contra o Irã e vice-versa, né? Então o petróleo deu uma disparada, que estava ali trabalhando na casa dos $65, bateu $80, né? No meio de uma madrugada, né? E agora está ali, vamos ver esse petróleo como é que tá, ele está com uma bandeira de alta nos 60 minutos, né? Mas está numa zona de bastante resistência. Então vamos ver o desenvolvimento desse negócio durante a semana, nós devemos ter volatilidade aí no petróleo. E a Petrobras foi junto, rompeu um topo ali da consolidação de fundo, e agora vamos ver se ela continua. Tecnicamente, ela acionou ali possibilidade de compras para novo teste de topo, né? Então, nós vamos acompanhar isso daí de perto. Isso daí reforçou bastante o Ibov, né? Então, nós vamos ver também que o Ibov fez um candle positivo, né? E no gráfico diário ele acionou aquela compra que nós tínhamos falado, de 1, 2, 3 de fundo. Então, se tiver o apoio dos bancos, que o Itaú ainda falta reagir, mas os outros bancos ali, Bradesco, Santander, demonstrando força, né? Enquanto o Itaú ainda está faltando reagir e o Banco do Brasil ainda continua lá na bacia das almas, mas já chegando cada vez mais ali na região de suporte, está na hora dele começar a reagir, né? Falando do mercado internacional, tudo continua muito parecido, então todo mundo ali, topo histórico e tal, né? Os Estados Unidos, os SP500 muito perto do topo, mas ali com dificuldade de atingir o topo, né? E o VIX deu uma subida, então, obviamente, né, por causa da guerra e tal. Então, ele deu uma subida, mas ali ficou um pouquinho acima dos 20, podemos esperar um pouco de volatilidade, mas essa semana vamos ver se essa volatilidade realmente explode, aí nós vamos ter movimentos mais agudos, ou se ela volta para a casinha, né, ali para baixo dos 20. E isso que vai comandar ali a forma como a gente vai operar. E o mercado europeu, que a Alemanha, por exemplo, já rompeu o topo, então fez uma semana negativa, né? Mas é zigue-zague de uma tendência de alta, então nada para a gente se preocupar, tá bom? Então, assim, no resumo, apesar de todas essas coisas, a tendência, a direção do mercado continua a mesma, tá? Ainda está para cima, e não aconteceu, apesar das tragédias aí, não aconteceu nada que mudasse a forma da gente ver o mercado, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo, veja aqui que não tem grandes movimentações, não tem direção, né? Então ele está realmente amassado ali e esperando o próximo movimento. Como a tendência é de alta, o mais provável é um movimento para cima, salvo o contrário. E o SP500 está com uma cara aqui um pouquinho mais vermelha do que verde, né? Quem está sofrendo bastante é a Apple ainda com as coisas das tarifas, né? Mas a Microsoft conseguiu romper topo histórico essa semana, né? E a Tesla, depois de toda aquela briga, né? Agora parece que fizeram as pazes, né? O Trump e o Musk, e então a Tesla subiu 10% na semana. Se ela conseguir romper ali uma região no gráfico que nós vamos ver, pode dar uma compra, né? Esses caras aqui, olha só, Oracle 23%, Palantir 7%, também puxando o mercado, né? As empresas aqui de cartão de crédito estão sofrendo um pouco por conta de notícias aí, isso daqui vale a pena falar um pouco mais. Nós estamos com um zoom, né? Saiu uma notícia da Amazon e a Walmart estão querendo trabalhar com stablecoins. Então, assim, isso é uma tendência, tá? Eu acho que isso daí é a notícia, mas é um negócio inevitável. Então, é o que eu digo que as criptomoedas, o Bitcoin, está aos poucos dominando aí o mercado financeiro normal, né, que a gente conhece. Então, o que acontece? Você vê que todos os grandes varejistas, eles tinham financiadoras, né? Lembra? Carnê do Baú e tudo mais. E a Casas Bahia também, Magalu, todos esses caras têm, né?
financeiras e tem também cartão de crédito, né? Então é uma coisa natural, né? Então você faz o cartão da marca própria, aí você coloca os benefícios para o cara voltar na loja, blá blá blá, mas de qualquer jeito você tem ali a bandeira, né? Que você precisa uma instituição financeira para suportar esse negócio. Alguns deles até tem bancos, né? Mas o que acontece? Tem muito custo, né, de juros por conta de cartão de crédito. Então, o caminho natural são esses caras irem para criptomoedas, stablecoins, e aí você vai ter lá o SDA, que é da Amazon, você vai ter o SDW, que vai ser do Walmart. Então, você vai ter lá tipo um cartão de crédito ou de débito, né? Você tem que carregar tal, não sei como é que vai funcionar, ainda estamos começando a estudar isso daí, mas vai ser um negócio lá onde você coloca os seus dólares e fica com um cartão de crédito para você gastar aí nesses varejistas. E aí provavelmente vão começar esses caras, os maiores, a fazer esses projetos, depois vai ter uma consolidação e tal, provavelmente com grandes bancos, como o JP Morgan, e assim por diante, né, os BlackRock da vida, né, e é uma tendência, tá? Então, assim, a Visa e a Mastercard e a Max sofrem muito com isso daí, né, porque vai direto no mercado delas. Então, essa notícia aí fez eles caírem essa semana. Mas eu estou mencionando aqui, em termos de força das empresas, nada para abalar eles ainda, né? Estou só chamando a atenção porque é uma curiosidade que é interessante para a gente ficar de olho, tá bom? Então, agora para os gráficos, né? Como eu tinha dito aqui, o VIX, né? Ele teve uma semana positiva aqui, fechando um pouco acima dos 20, né? Mas se ele conseguisse manter aqui nessa região, né? Abaixo dos 23, 24, tá ok, né? Então ele pode essa semana aqui dar uma tranquilizada e vamos ver o que acontece, mas se por um acaso ele acontecer alguma coisa aí inesperada, escalada da guerra, qualquer coisa assim, eu não estou trabalhando muito com esse cenário, tá? Pelo que eu tenho visto e pelo que os gráficos ou o mercado tem precificado, parece que não vai escalar a guerra, né? Então, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas é o que eu espero. Então, se não escalar a guerra, nós não vamos ter um VIX explodindo aqui. Se por acaso escalar, a gente pode ter um VIX explodindo, aí a gente muda a forma de operar, tá bom? Os juros americanos continuam na mesma região, a semana foi de baixa, mas não faz muita diferença. Na Europa também, uma semana meio de baixa, mas continua na mesma, né? Difícil dos juros baixar com toda essa bagunça que está acontecendo, né? Reino Unido continua no mesmo lugar e o Japão, 30 anos aqui, também quase não aconteceu nada, né? Indo aqui para o SP500, olha, essa semana aqui foi uma semana vermelha, mas ele tinha rompido o topo, chegou até a andar aqui um pouco mais, né? A máxima aqui perto do topo histórico, mas acabou fechando aqui com uma semana vermelha, mas por razões óbvias, né? Foi muito mais no final da semana, né? Então vamos colocar aqui no gráfico diário. Ele estava indo aqui, né? Aos poucos, tentando andar, tal, e aí na sexta-feira, por conta da escalada da guerra, fez esse candle aqui. Mas, olha, mesmo que ele der uma queda aqui, enquanto ele estiver trabalhando aqui acima dessa região, está tranquilo, a tendência continua de alta e provavelmente ele vai testar ali o topo histórico, tá? A Nasdaq está muito perto aqui do topo histórico, você vê que praticamente já testou aqui, acabou fechando um pouco negativo, mas você vê que a dramaticidade das coisas, né? Você vê, a própria guerra da Rússia e a Ucrânia está escalando, né? Ou seja, não tem nenhuma perspectiva daquela porcaria acabar, e agora a Israel, que estava lá com Hamas, Palestina, não sei o que, agora foi para o Irã, que é um outro patamar, né? Questiona-se se o Irã tem bomba nuclear ou não, né? Pelo visto não, né? Mas então, assim, é uma outra escala, né? O Irã é um país grande, importante, né? E mesmo assim você vê que o mercado não sentiu tanto assim, porque se olha uma barra disso daqui, isso aqui é zigue-zague normal de mercado, né? Não tem nada muito dramático, né? Aqui o Dow Jones a gente vê também que voltou um pouco, mas pode ser só um pullback, né? O Russell 2000 abriu a semana, tinha rompido aqui, deu uma voltada até o meio da barra, tá tudo ok, indo para a Europa. Aí aqui na Europa, olha só, nós temos aqui uma divergênciazinha de FR, né? Onde a Alemanha está aqui nesse topo histórico, né? Acima aqui desse topo anterior, e aí a gente tem uma divergênciazinha aqui do IFR com uma barra aqui que engolfou aqui 3, 4 semanas. Mas, de qualquer forma, eu acho, a não ser que aconteça alguma coisa mais dramática, né, para ele fazer um movimento desse como aconteceu aqui, no momento não é o que parece, né? Provavelmente ele se segure aqui em algum lugar, ou até venha fazer, sei lá, um fundo mais alto aqui e tal, para continuar a tendência de alta, né? Então,
uma correção numa tendência de alta, você opera de uma forma, né? Uma reversão é outra coisa, não tem nenhum sinal de reversão aqui, tá? Aí você vê aqui o Reino Unido também, olha, fez até uma barra verde, né? A França, apesar de ter sido uma semana negativa, continua na mesma região aqui, nada muito dramático, né? Então tá tudo ok. Indo para o Oriente, nós temos aqui a China, né, que estava tinha vindo testar esse topo aqui, aí voltou na sexta-feira, né, normal, mas olha, continua para cima, e o Japão continua aqui dentro dessa consolidação, nada de muito especial. Mercados emergentes também, olha, tinha rompido o topo, deu uma voltada, mas nada muito dramático. E o nosso EWZ, olha só, fez uma semana aqui muito bonita, né? Então, assim, tá confirmado aqui, se romper esse topo, tem compra no EWZ, tá bom? Não duvide disso, não duvide das porcarias do Brasil, isso pode acontecer, tá bom? Agora vamos para o cara mais dramático aqui, que é o petróleo, né? Então veja que o petróleo essa semana é disso daqui que eu estou falando. Olha, fez uma semana aqui dramática, né? Subiu, eu estava aqui na região aqui abriu a semana aqui no 67 e fechou a semana no 75, mas chegou a bater aqui 79, né? Só que veja que nós estamos aqui num zigue-zague descendente, claramente, né? Você tem topos e fundos descendentes, mas ele veio testar essa linha de tendência e já reagiu aqui a hora que chegou perto do 80, né? Então, quando a gente olha aqui esse semanal, parece que vai parar por aqui e provavelmente volte a cair seguindo a tendência. O que eu falei da bandeira, a bandeira é muito mais aqui nos 60 minutos. E aí vamos ver como é que na verdade é uma flâmula, né? Vamos ver como é que isso daqui se comporta, né? Então fez esse movimentozão aqui, né? Eu estou de olho para vender esse petróleo, tá? Só estou esperando ele realmente começar a fazer topos e fundos descendentes nos 60, por isso que eu estou olhando aqui de perto. Então, ele deixou aqui esse triângulo aqui, né, que é uma flâmula, né? Então, isso daqui normalmente indica um rompimento para cima. Eu gostaria que, aí vamos aqui para o gráfico diário, né, do petróleo, veja que ele foi na sexta-feira aqui que deu essa paulada, né? Então eu gostaria que aquela flâmula fosse acionada e que ele viesse aqui até uns 82, 83, né? E aí então ainda faz mais um negócio aqui e aí depois começa a fazer uma queda aqui, como ele fez aqui, ó, das outras vezes. Aí sim, aqui seria o ponto ideal da venda, né? Porque aí faz uma divergência no diário, nos 60 minutos tal, e dá para a gente começar a fazer uma venda. Então, esse é meu plano para a semana em termos de petróleo, tá? Vou mudar esse plano para quem assiste aqui todo dia a abertura de mercado, a gente vai olhar todo dia aqui, né? E vou mudar esse plano se por um acaso tiver alguma escalada da guerra e esse negócio romper esse 82 aqui, que é a menor probabilidade de acontecer, tá bom? Seguindo aqui, então, agora o minério de ferro. Continua aqui nessa tendência de baixa, querendo cair, mas se segurando. O cobre, que estava tentando ir essa semana aqui, ficou no mesmo lugar, está sem força, né? Agora o ouro deu uma bela de uma reagida, né? Então o ouro aqui, ó, pelo semanal, veja que nós fizemos um candle aqui, um fechamento histórico em termos de semanal, né? Fechou aqui no 3.438, a gente vê que pelo semanal, ele em termos de fechamento, o topo histórico era 3.350, então é uma coisa para se realmente comemorar, né? Para quem está posicionado no ouro como eu. Olhando aqui o gráfico diário, isso daqui fica mais bonito, né? Então, esse triângulo que está desenhado aqui, veja que ele teve um rompimento muito bonito aqui e fez um belo de um pivô de alta com fechamento na sexta-feira aqui nesta região. Então, se continuar aqui, a compra já acionou, mas ainda dá para comprar, né? E está claro aqui as regiões de stop, né? Os fundos e tal. Então, o ouro continua brilhando, né? Não diferente é a prata. Então, vamos voltar aqui para o semanal. A prata também, olha só, semana passada fez um rompimento maravilhoso, essa semana aqui deu uma paradinha para pensar, esse negócio deve continuar para cima, tá? Então agora não tem que ter dúvida na prata, a gente vai ficar com dúvida em compra nela, só se ela voltar para cá, para dentro, né, desse triângulo e perder o 32, fora isso, acima de 32 é só compra, tá? Qualquer configuração. E a platina, a mesma coisa também, né? Então, olha só, venceu essa linha de tendência, venceu esse topo na semana passada e essa semana aqui também, olha, manteve aqui acima desse topo. Obviamente teve uma volatilidade, né? Natural, subiu demais, só que esse negócio aqui também continua do mesmo jeito que eu falei do ouro ou da prata, né? Então, ele pode, aqui deu uma
barra aqui, uma bela de uma engolfada, né? Mas isso aqui pode vir até aqui ou pode vir até aqui, qualquer coisa acima aqui dos $1.000, platina é só para cima e tem que procurar compras, tá bom? Agora indo para o urânio também, vamos colocar aqui no semanal. O urânio também, olha, fez o rompimento, aquele que a gente tinha falado a semana passada, né? Então acionou aqui, fechou um semanal de alta, maravilhoso, e tem, olha, um rompimento muito importante aqui, então o urânio tem que montar nesse cavalo aqui. Indo para as moedas, nós temos o DXY, que por razões óbvias aqui caiu, né? Então já estava aqui para baixo, já tinha perdido fundo, agora fez um pivô de baixa, então as moedas aqui pares estão se dando bem, né? Então a gente vê aqui o euro se valorizando, o euro fechou aqui no 1,15, fazia tempo que ele não chegava nesse patamar, né? Desde lá de 2021, e está com cara aqui, lembrando, isso aqui é um rompimento dessa linha de tendência aqui, que vem desde lá de 2008, né? Então, ele fez o rompimento aqui desse topo, fez o rompimento da linha, fez o pullback e agora está confirmando aqui o pivô de alta, né? Então, o euro tem tudo aí para vir pelo menos testar esse topo aqui nos 1,20, 1,25, né? A libra esterlina também continua para cima aqui, isso aqui é uma consolidação para um rompimento. O franco suíço, né? Me envolvi com o franco suíço aí essa semana. Veja aqui esse rompimento, veio aqui fazer o pullback, né? E aí tá fazendo aqui esse pivô de alta, né? Então tem compra aqui nesse franco suíço também. Ele já está cotado aqui no 1,23, né? Mais o franco suíço vale um pouco mais do que o euro, né? E assim por diante, né? O Japão ainda está se segurando aqui, mas é isso daí. Agora, o Bitcoin, olha só, ele continua aqui nessa consolidação, né? Eu fiz até um estudo aqui, porque realmente acho que a cada dia que passa, esse Bitcoin aqui, essa consolidação aqui, ela fica mais bonita para fazer este rompimento. Então, eu estava olhando aqui as projeções, né, desse Bitcoin, nós temos aqui, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei aqui até o 2,61 em termos de projeção de Fibonacci aqui deste pivô, tá bom? O que nós temos aqui? Aqui foi o rompimento, então essa região aqui dos 100 e 110, o alvo de 100 aqui era o 61,8 deste pivô, né? Aí depois nós temos aqui o 100%, tá nos $120 mil, né? Então deve ser a próxima parada dele aqui, que ele está enroscando aqui, está no 105 nesse momento, né? Depois, os outros alvos, nós temos 150, 175 e $200 mil, tá? E aí você fala assim, poxa, mas projeção de 2,618, isso daí é difícil de acontecer. Mas foi o que aconteceu aqui na última pernada, tá? O último pivô de alta que ele fez aqui, deixa eu trazer para cá, para vocês verem. Esse pivôzão aqui, olha, quando ele tinha feito o topo aqui em 2017 para 18, né? Então ele chegou aqui nos $20 mil, aí ele voltou, né? Ficou aqui enroscando um tempão e depois quando fez o pivô aqui, ele foi direto, né? Tá vendo? O rompimento foi aqui dos $20 mil, que aconteceu aqui em 2021, né? E ele foi direto aqui para essa projeção aqui de 261,8, que foi nos $64 mil, tá? E aí depois ele parou aqui e ficou aqui enroscando, até voltou, veio aqui, testou de novo, né? E depois voltou bastante, e aí armou este novo pivô, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, por isso que eu acho que esse Bitcoin pode ir nos $200 mil, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, nós estamos com um tempo aqui tranquilamente, porque olha, deste rompimento aqui até aqui, ele testar o topo, foi em 90 dias, né? Então, 3 meses, ele chegou no topo, 3, 4 meses, né? Ou seja, como nós já estamos aqui, ó, desde esse rompimento aqui, que ele fez aqui, nós já estamos há 200 dias, né? Então, praticamente quase um ano, né? 9 meses, mais ou menos. Em termos de dias úteis, né? Então, assim, para ele dar uma paulada e vir para cá, não é difícil, tá bom? Não duvide disso daqui, assim, tipo, nós estamos agora em julho, eu acho que ele pode ir lá até setembro e ele dar essa paulada, tá? Então, fique esperto aí com o Bitcoin. E o Ethereum continua aqui nessa consolidação, né? Ele tem que romper esse negócio aqui para vir aqui testar o topo dos $4 mil, né? Agora, indo para
magníficas, né? Nós temos a Apple continua sofrendo, uma semana de baixa aqui, está com cara de que vai perder esse fundo. Já a Microsoft, olha, só a Microsoft e a Netflix é que conseguiram romper topo, né? E a Microsoft, semana passada rompeu topo e a semana confirmou, né? Então, a Microsoft continua reinando aqui muito forte esse ativo, né? Eu gosto muito. A Amazon, aqui tem um pivô de alta que foi acionado, né? O stop está aqui embaixo, aqui deve testar topo também, salvo algum império aí no meio do caminho. O Google também estava indo bem essa semana, deu uma voltada na sexta-feira, mas é compra, né? A Meta acionou a compra aqui na semana passada, essa semana aqui agora deu uma paradinha, mas isso daqui não é nada, isso aqui deve testar topo histórico. A Netflix está aqui no topo histórico, essa semana aqui voltou um pouco, mas está muito forte, né? E a Tesla, que eu falei, olha só, ela veio aqui como um pullback, essa semana aqui foi uma bela de uma volta, né? Então, se a Tesla romper aqui os 370, tem uma compra para testar topo histórico aqui, né? Não duvide disso. E a Nvidia que está quase aqui no topo histórico, né? Não sei, a Nvidia eu acho assim, eu não tenho dúvida de que quando ela romper aqui, eu vou comprar e ela deve explodir, né? Dar mais uma pernada, né? Mas tem que ter paciência, não adianta querer comprar. Ou você compra fundo, né? Ou então espera romper e aí você monta nele, tá bom? Então é isso aí, mercado internacional. Vamos para o Brasil agora. Então, turma, os DIs continuam aqui nessa bandeira de alta, né? Que é um canal de baixa. Então, essa semana aqui ele fez aqui esse topinho. Isso aqui pode voltar aqui para o fundo, né? Vamos ver aqui agora o Ibov, que olha só, fez a reação aqui. Então, obviamente, para fazer 1, 2, 3, está faltando mais um candle positivo aqui, né? Mas, querendo ou não, isso daqui é uma reação legal, né? Ele veio aqui nesta região, fez o pullback e reagiu, né? Então, aquele cenário de compra aqui no índice, ele continua. Veja que eu falei aqui no gráfico diário, né? Que aqui acionaria uma compra, né? Então, na quinta-feira, fez um candle muito bonito e na sexta-feira, onde o mercado deu essa pipocada aí por causa da guerra, né, ele fez aqui um insight candle. Então, assim, a compra aqui, olha, no rompimento do topo da quinta-feira está muito clara, né, e o stop está aqui embaixo, né. Quando a gente olha aqui os 60 minutos do índice, ele está aqui nessa consolidação, né. Então, se romper aqui esse topo, a gente passa a operar na ponta compradora do índice, tá bom? Que a gente estava operando na ponta vendedora até então, né? Olhando aqui o dólar teve mais uma semana de baixa, né? Então ele ainda pode vir aqui nos 5.500. O dólar no mundo está se desvalorizando, então não teria problema aqui a gente continuar caindo esse dólar, tá? Então só tem venda, nesse momento ele está aqui meio enroscado, né? Então tem que esperar perder o fundo aqui do 540 para vender esse negócio. As small caps, ela marcou esse topo aqui, agora ele não pode confirmar aqui essa venda, né? Isso aqui tem que se segurar aqui e ir para cima, mas não ficou uma configuração bonita aqui dessas small caps, né? Vamos agora para os principais setores, começando aqui pelo setor financeiro. Veja aqui aquilo que eu falei, que o Ibov está ele se segurou ali tudo na Petro, né? Porque o setor financeiro ainda não reagiu. Se por acaso a Petro continuar para cima e o setor financeiro reagir aqui essa semana, aí nós vamos ver o Ibov dar uma andada, tá? É isso que eu estou contando. Materiais básicos continua bagunçado, o setor de utilidades continua na sua tendência de alta. Veja aqui que já reagiu aqui, né? Ele deve ficar por aqui, talvez consolidar por um tempo, mas tendência de alta está preservada, né? O setor industrial continua enroscado, o setor imobiliário fez uma semana aqui de baixa, isso aqui pode fazer um pullback aqui nesse topo rompido para depois continuar andando, né? A gente precisa de uma movimentação para baixo nos juros, né? E o setor de consumo, olha, ele tem aqui, isso aqui é praticamente uma consolidação, mas meio caindo aqui, né? E agora ele fez aqui esse 1, 2, 3 aqui no semanal, que pode dar uma venda, viu? Parecido com isso, parecido com isso, parecido com isso. Então, podem ter oportunidades de venda aí, né? Eu estou querendo vender Magalu já faz tempo, ainda não deu certo, que ela não configurou, né? Mas quem sabe essa semana ela não vai, né? Indo para os principais papéis, nós temos aqui o Itaú, que, veja lá, fez um candle doji, não aconteceu praticamente nada, ele está aqui, realmente uma consolidação. Quando ele reagiu, o mercado deve andar.
O Bradesco demonstrou força, né? Então está querendo andar, está querendo romper esse topo, continua tendência de alta. A Sambi também demonstrou força, se romper aqui esse topo tem compra na Sambi, né? O Banco do Brasil ainda não reagiu aqui, né? Fez aqui um candlezinho meia boca. Se ele fizer um candle verde aqui essa semana, a gente pode marcar fundo e aí tem vários motivos aqui para a gente voltar a comprar Banco do Brasil, né? Porque tem esse suporte desse topo anterior rompido, tem aqui o fundo do megafone, né? Então, se ele der um sinal de compra aqui, dá para a gente pensar em voltar a testar topo, tá? A Vale continua sem ter o que fazer, a Petrobras, olha só, estrela da semana aqui, com um candle de 9,8%, né? Maravilhoso. Então, assim, aqui tem uma grande consolidação, né? Então, assim, para swing trade eu não vejo oportunidade, mas para day trade dá para a gente se envolver nesse negócio aqui essa semana pelos 60 minutos, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui os 60 minutos dela, como é que tá. O ideal seria agora, olha, ela fez esse curto prazo aqui, deixou essa bandeirinha, se ela desse uma fechada de gap aqui, aí a partir daqui marcar um fundo, a gente começar a comprar ela, tá? Vamos ver se isso acontece. A B3 continua caindo aqui, então está dentro da consolidação, só se configurar a venda, tá? Compra não dá. A VEG continua aqui com essa mesma situação aqui da divergência no IFR, né? Estamos aqui numa região de bastante suporte e assim, eu acho que a VEG, só se ela romper aqui os 45, dá para a gente voltar a falar em compra nela, porque ela está muito fraca aqui, tá? Mas não está com cara que vai perder o fundo não, tá? Eu tenho uma afetividade com a VEG, então tem que dar um desconto, né? E a Magalu, sem dúvida, se perder aqui o fundo tem venda, mas olha, essa semana aqui, não sei não, se ela der uma oportunidade aqui pelos 60, né? Ó, o diário aqui, olha, se perder esse fundo aqui dos 8,90, dá para começar a vender, né? 60 minutos, olha, aqui já até acionou essa venda aqui no último candle do dia, né? Então, assim, Magalu essa semana aqui eu acho que vai dar venda, tá? Indo para as commodities, nós temos aqui o milho que estava com cara de que ia para cima, essa semana ramilou, mas de qualquer jeito, se romper aqui esse topo, dá para voltar a comprar milho. O boi continua para cima aos poucos, então aquele alvo aqui em cima segue firme. A soja não tem o que fazer e o café também continua encaixotado, não tem o que fazer, tá bom? Então, turma, é isso daí. O mercado continua na mesma direção, tem que continuar operando do mesmo jeito, apesar da bagunça. Então, só se o VIX realmente der uma explodida, acontecer alguma coisa diferente, a gente vai rever o nosso plano, tá? Mas por enquanto o plano segue o que a gente vem falando aí já há algumas semanas, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, nos embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.